Irmãos e irmãs, povo querido, bom dia a todos, graça e paz, amém? É uma alegria renovada para mim rever a igreja e ver os irmãos. E confesso, como já falei outras vezes, que passar um domingo fora, 2 domingos fora, um tempo fora da igreja, é como fora da minha família mesmo. E a gente não fica um domingo sem ir para a igreja. E pregando. Onde passa, vai pregando. E vou a Pedrinhas, vou pregar. Vou a Aracaju, vou pregar. Mas é uma bênção muito grande, né? É a missão que Deus deu. E é com alegria que a gente faz. Descansei, estou aqui pronto para a nossa caminhada, de modo que quero abraçar os irmãos com alegria e falar da minha gratidão a Deus por estar aqui de volta. E quero falar nessa manhã sobre um assunto que no meu entender deve ser o motivo de nossa reflexão constante. E cada vez mais, um assunto a ser discutido, ponderado, estudado na igreja, falado pela igreja, por algumas razões. Eu vou primeiro dar as razões, depois dar o assunto. As razões é que a igreja de hoje é a igreja de sempre. É o povo de Deus em sua caminhada rumo à Nova Jerusalém. São os crentes, são os salvos. Os crentes são os mesmos, mas o mundo em que ele vive não é. Não é? Ou seja, segundo nos informa a Escritura, haverá um tempo em que ser crente, ser povo de Deus, exigirá muito mais do que gerações passadas. Não sou eu quem está dizendo, é a Escritura. Quando se refere às últimas coisas, aos últimos tempos, aos últimos dias que a igreja viverá, o apóstolo Paulo diz que virão dias muito difíceis. Ora, sempre foi difícil. E nos dias em que ele escreveu esse texto, ele estava vivendo dias muito difíceis. Não é verdade? Mas ele apontou profeticamente para um tempo muito difícil, se referindo aos tempos do fim, que nós, os crentes da nova aliança, entendemos ser os dias da apostasia, os tempos em que estamos vivendo, que a filosofia chama de pós-modernidade, pós-modernismo, que é uma era de relativização de todas as coisas, incluindo aí a fé, coisas que vimos estudando esse ano inteiro que passou, de 2012, e creio ser motivo de nossa atenção sempre, pela gravidade, pela urgência e importância que essas coisas requerem. Nós que já estamos formados, conscientes da Escritura, conhecedores da palavra, devemos viver e ficar muito atentos a tudo isto, porque o Senhor Jesus disse e advertiu os seus discípulos de que, a respeito
da estratégia que Satanás usará no final das coisas, dos tempos. Ele fará as coisas parecerem tão evangélicas, tão espirituais, segundo disse Jesus, com o propósito de enganar, se possível, os próprios eleitos. E a ideia aqui de eleitos, os mais piedosos, os mais crentes, os mais conhecedores da palavra, ficarão uma certa dúvida se aquilo é mesmo de Deus ou não, pelo quadro que se apresenta. Os mais piedosos, os conhecedores da palavra. Essa é a estratégia de Satanás para enganar, que é o que o mesmo apóstolo, escrevendo aos Tessalonicenses, chama de a essência do erro, do engano, do enredo. Ele vai preparar a armadilha tão bem elaborada que os mais conhecedores da palavra precisaram de um tempo para entender e interpretar aquele negócio. A minha preocupação é com os que não conhecem a Escritura e estão na igreja e se batizaram, professaram a fé, são de fato do Senhor, mas não têm a Bíblia como regra pessoal de fé diária. Podem facilmente ser enredados pela falta de conhecimento. Não é hora de espiritualizar, é hora de racionalizar. Foi o próprio Senhor quem disse: o meu povo sofre, padece, porque lhe falta o conhecimento. Então, tem me preocupado essa geração que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, que não reserva tempo, que não encontra tempo, que não fabrica o tempo para as coisas espirituais, para os exercícios espirituais, para estudar a Escritura e conhecê-la, por causa exatamente desse contexto. Eu quero então ler o texto para basear, fundamentar a mensagem desta manhã. Abra na palavra do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. Eu vou ler pausadamente e você acompanhará o que está no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 14. Que diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos,
serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena estas coisas, ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro que faz poucos meses eu li este mesmo texto e baseei a mensagem nesta porção, mas com outro viés, com uma outra abordagem, falando sobre a igreja como fonte de inspiração, meio de graça, que é a coluna e baluarte da verdade. Eu lembro que eu falei, dando ênfase à expressão do apóstolo, quando ele diz assim: fique ciente de como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Grande é esse mistério. E falei sobre o que significa ser coluna e baluarte da verdade. Mas veja, li o mesmo texto, mas hoje vou falar de outra coisa. Eu não sei se você percebeu, se os seus olhos pontuaram as mesmas coisas que os meus. Mas há uma ênfase nesse texto ao ensino, à doutrina. E vários versículos, o apóstolo Paulo repete a ideia, dando a entender que ele tem um alvo, a ensinar a Timóteo. E esse foco, essa ênfase, é a doutrina, é o ensino. Se fechou a Bíblia, abra de novo, eu quero mostrar para você. Veja o capítulo 4. Logo no verso 1, o texto diz que o Espírito Santo deixa claro que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ele começa a argumentação dele falando sobre o ensino espúrio, enganoso, mentiroso. E diz que esses líderes têm a própria mente cauterizada e seguem a mentira, mas para enganar. Aí vejam, verso 2, tal. Vejam agora, verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração, os alimentos, que era o caso específico lá, era santificado. Aí volta a ênfase para a palavra de Deus.
Verso 6 diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ainda no verso 7, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Agora veja, verso 9: fiel é esta palavra, se referindo à doutrina, e digna de inteira aceitação. E diz que é por isso que eles lutam, labutavam para anunciar o Senhor, que é o Salvador de todos. Verso 11: ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade e dá um conselho pessoal para que ele se torne padrão, exemplo dos fiéis. E começa dizendo, exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento e por aí vai. Verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aí vem aqui mais adiante: medita estas coisas e nelas ser diligente para que teu progresso a todos seja manifesto. E finaliza o texto dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora vejam, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos membros da sua igreja, aos ouvintes. Há uma ênfase aqui, no ensino, no aprendizado, na meditação das coisas sagradas. Por quê? Notem que ele começa falando da apostasia e de ensinos espúrios, não é verdade? Ele começa o texto falando que muitos apostatarão da fé por obedecerem a ensinos mentirosos. Termina o texto, aquela porção, falando que é dever do apóstolo ensinar às pessoas acerca da sã doutrina, para salvar-se a si mesmo e aos que com ele estavam. Essa é a verdade exposta nesta porção. Irmãos, vejam só. As palavras de Jesus Cristo, as últimas palavras dele, me fazem lembrar e entender que, de fato, essa é a missão da igreja, acima de qualquer outra. Se não, lembre-se comigo. Quando Jesus estava para se despedir, deu a grande comissão, que inclusive os evangelistas colocaram o título lá depois. A grande comissão. Os copistas fizeram lá a cópia e colocaram a grande comissão. Ide por todo o mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não foi isso? Ensinando-os. Aí eu retorno um pouco mais e lembro do começo do ministério de Jesus. As palavras que estão ditas lá no Evangelho, ou nos Evangelhos, são as seguintes: Jesus, a partir dali, passou a ensinar.
Lembro-me também como se inicia o Sermão da Montanha. Lá está escrito: Jesus, vendo as multidões, chamou seus discípulos, fazendo-os assentar, e passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, e então vem toda aquela mensagem. O sacerdócio de Jesus, junto aos seus discípulos, foi ensinando-os, através do exemplo e também da doutrina, que é a teoria, que é o ensino, que é a essência de um conteúdo que se efetiva para se tornar padrão de comportamento assim que assimilamos. O apóstolo Paulo escreveu cartas às igrejas para ensiná-las como andar no Senhor. A nossa igreja presbiteriana é uma igreja bíblica, que tem como ênfase institucional o ensino, a doutrina, a pregação, o estudo bíblico, a escola bíblica dominical. Não para vaidade nossa, não por vaidade, mas por consciência. Este é o melhor caminho, porque é o caminho bíblico, é o caminho que Jesus trilhou e é o caminho que Jesus nos fez andar. Para finalizar essa reflexão, voltar para o texto aqui, eu me recordo também do que disse o proverbialista: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. É óbvio que este texto, este versículo específico, não está tratando de salvação, porque a salvação não se ensina, e quando ficar velha não se desviará. Não é essa a ideia, até porque o livro de Provérbios é um livro moral, é um livro de ética, é um livro que trata de conduta, de procedimento, mas é claro que pelo princípio bíblico. E claro que nós temos o dever de ensinar os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor, para que caminhem nele, para o bem deles. E aqueles que são do Senhor permanecerão no caminho, porque Cristo é o caminho. Mas vejam, ensina a criança. Ensinar é um processo que não é místico, não é sobrenatural, é didático. Existem ferramentas, procedimentos, metas, passos que são dados para se alcançar um objetivo. Nesta Assembleia nós temos muitos mestres que sabem perfeitamente do que digo, e muitos pais conscientes que já exercitaram essa dinâmica na instrução dos seus filhos. E sabem que não é fácil ensinar. Não é algo que se diz de uma vez e as coisas acontecem. Exige perseverança, disciplina, às vezes, ordem, como o texto que acabei de ler impõe. Ordena e ensina estas coisas. Ainda mais quando são princípios morais, que não vêm por osmose. Eles devem ser impostos muitas vezes, para que as coisas se estabeleçam. É o que diz a Escritura Sagrada. Quer ver um exemplo? Você não precisa ensinar 3, 4 vezes uma coisa ruim e errada a uma criança.
Às vezes não precisa nem dizer diretamente, basta ela ouvir. Já capturou, já guardou, já sai contando por aí. Mas para ensinar um valor, um princípio moral e espiritual para a vida, a gente tem que bater muitas vezes na mesma tecla, insistir, 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 até que aquele conteúdo e aquele valor e aquela ideia se estabeleça. É assim com todo mundo, é assim conosco, é assim na igreja também. É por isso que a igreja impõe normas, princípios, valores, regras, insiste e doutrina. E alguém pode perguntar, mas por que é que a gente ouve a mesma doutrina todos os anos e tantos anos, e tem gente de cabeça branca que continua ouvindo a mesma história? É porque é assim que a verdade se estabelece. É assim que Deus quer, para nós e para a geração futura. Não temos que mudar nada, até porque a Bíblia é a mesma e não mudou, e não muda, e não tem o que mudar. E o ensino da Escritura não muda também. Os homens mudam, as coisas mudam, mas a Escritura não muda. E quem disse isso foi o Salvador. Ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque é a única que continua pregando, ensinando, exercitando as mesmas verdades da âncora que foi firmada pelos nossos pais espirituais. Eu estou aqui, 2013, pregando aquilo que os meus bisavós ouviram, e aquilo que até que Jesus volte também será pregado, para a salvação minha e para a salvação dos que me ouvem. É esta a doutrina, é esta a palavra. A igreja que se salvará é a igreja que não seguirá modismos, novidades, invenções, como o texto aqui diz. Nas palavras do apóstolo, ele fala de fábulas, histórias inventadas, que nós já estamos ouvindo à nossa volta, no rádio e na televisão. As maluquices, as invencionices mais mirabolantes, mais inacreditáveis, que nós que conhecemos a palavra, ouvimos e achamos o maior absurdo, a coisa mais espetaculosa que possa imaginar, mas há muitos que dão ouvidos, há muitos que seguem, há muitos que se apegam a essas, entre aspas, verdades que são mentiras. Mas eu entendo porque é que essas pessoas vão atrás e se apegam a líderes e a igrejas e a denominações que pregam a verdade e a invenções. É o que o apóstolo vendo aos Efésios. Quando doutrina a igreja, chama a ordem à igreja, abre os olhos da igreja de Éfeso, dizendo assim: olha, a ideia de Deus, a vontade de Deus é que todos nós cresçamos, fundamentados na doutrina, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo, da medida da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados por ventos de doutrina. Já era assim nos tempos do apóstolo Paulo, sempre foi assim e continua sendo. Uma pessoa que não conhece a Escritura facilmente é enganado por uma artimanha, por uma doutrina, por pessoas eloquentes, por pessoas de mente malignamente brilhante, com uma boa oratória, com carisma, convincente, e ainda mais movido levados por motivações sórdidas, para benefício próprio,
mercadejando a palavra do Senhor, juntando pessoas para ouvi-los, mas para levá-los à bancarrota. Então, a ênfase deste texto é a necessidade do ensino, do apego à doutrina e do exercício espiritual para fugir do laço desastroso das falsas doutrinas. Eu que vivo o dia que frequentam a nossa igreja e que não estudam a Escritura, que não vêm aos cultos com regularidade, com assiduidade, não dão sinais de apego à Escritura. Num culto, por exemplo, de ênfase doutrinária, de estudo bíblico, onde as pessoas têm a oportunidade de perguntar, de interagir, levantar a mão e fazer uma pergunta a quem está dirigindo o estudo, ou numa classe de escola bíblica, as perguntas que são feitas, muitas delas, são, de fato, como perguntas feitas de uma criança. Meninos que fazem aquelas perguntas que a gente fica acha engraçado, que vem de uma criança, e uma pergunta tão tola que um adulto não faria. Da mesma forma, as perguntas feitas são perguntas de crianças espirituais, de quem não conhece a Escritura. E são muitas dúvidas que estão no meio do povo de Deus, dúvidas de quem não conhece a Escritura, porque são dúvidas tão grosseiras, tão pueris, tão rasteiras, porque existem textos tão claros que responderiam ou que respondem àquela questão. São perguntas feitas fruto de quem nunca leu aquele texto, nunca passou por aquela porção, não conhece a Escritura. Ora, se aquela pessoa faz uma pergunta daquele nível, por não conhecer uma verdade tão básica, o que dirá outras questões? Então é alguém que está vulnerável à ação vândala de alguém mal intencionado na fé. Vou justificar isso na Escritura. Querem ver e ouvir? Lembre-se comigo da investida que Satanás, usando a serpente, fez com Eva. O que estava em discussão ali não era nada circunstancial, existencial. A conversa foi teológica. Foi a respeito do que Deus tinha dito. Ou seja, o que estava em discussão ali era a palavra de Deus. Então, Satanás jogou um sofisma, uma meia-verdade. Ele fez uma proposição parecida, bem parecida com o que Deus tinha dito. Notem vocês. Bem parecida com o que Deus de fato tinha dito. Não é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Vejam, usou a palavra de Deus, distorcendo só uma coisinha de nada, para parecer bem verdadeira. E Eva, insegura, frágil, vulnerável, bom, não é bem assim. Ele disse: não comerás de toda árvore do jardim, nem tocarás nela, para que não morrais. Não foi isso que Deus disse. Eva estava enganada, ela também falou da palavra de Deus de forma desconexa. Deus não disse que não era para não tocar.
E também não disse para que não morrais. Deus disse, no dia que comerdes, certamente morrerás. Foi diferente. E quando a serpente viu que ela estava rateando, que não estava segura, então ela veio com uma assertiva e disse, certamente você está enganada. É certo que não morrerás. Isso foi dito porque Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos se abrirão e você vai ver as coisas por outro ponto de vista. E então Eva tomou do fruto, que eu acho que era uma jabuticaba, e deu para Adão. Bom, dizem que é maçã, maçã não tem graça nenhuma, eu acho que é uma jabuticaba. Notem, a discussão era teológica. É por isso que nós precisamos ter firmeza, conhecimento da palavra. E vou finalizar com o exemplo máximo que nós podemos e devemos guardar. O Senhor Jesus. Lá vem a serpente de novo. Enganou a Eva, gostou da ideia, é o prato dela a vida inteira, dele. Aí chegou para o Senhor Jesus no deserto da Judéia e veio de novo com a palavra de Deus distorcida. Ora, não está escrito lá, e aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que não tropeces em alguma pedra. Pegou o livro dos Salmos, recortou uma parte fora do contexto e lançou para propor a Jesus, lançasse do pináculo do templo, aquelas coisas todas. E o Salvador Jesus disse apenas assim, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E depois de ser tentado 3 vezes, ele, usando a palavra, também está escrito, com isso o deixou o diabo. Nós precisamos ser o povo do também está escrito, sabe? Conhecedores da palavra, que não podem ser manipulados por qualquer vento de doutrina. Quem tem a palavra de Deus firmado, pode ouvir qualquer coisa, pode ouvir qualquer pessoa, qualquer heresia, qualquer investida do diabo, ele está firmado na verdade. Por isso que nós não podemos prescindir, abrir mão, relaxar, brincar com essas coisas no final dos tempos. Como diz o apóstolo, ainda mais quando vede que o dia se aproxima. Agora é que a gente precisa pegar firme, vigiar, ficar atento, ensinar na igreja e em casa aos nossos filhos, porque os dias são maus. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e abençoe a sua igreja, dando juízo, disposição e alerta para caminhar na sua presença em santidade.